Eu vou começar orando antes da gente ler a palavra. Quero que você feche seus olhos onde você está. Se você está com a tua Bíblia, coloca uma mão na Bíblia, uma mão no coração. E pede para o Espírito Santo ministrar você através da palavra. A palavra ela é santa. A palavra é a boca de Deus na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, que a tua santa palavra fale ao nosso coração. Que o Senhor, Pai querido, venha nesse momento quebrar as barreiras que haja no nosso coração. Que nesse momento, Espírito Santo, a nossa mente seja como uma terra fértil, Senhor Deus, para poder receber da semente da tua palavra e nós possamos frutificar. Quebra nesse momento as barreiras, traz libertação, cura, restauração. Nós nos submetemos a Ti, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Que bênção você estar aqui na igreja com a tua família. Glória a Deus. Você está comigo aberto aí, Lucas capítulo 15, versículo 11. Eu quero ler a passagem conhecida como a passagem do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Começa lá no versículo 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre os 2. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi por uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida,
estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Queridos, como eu disse, nós vamos iniciar uma sequência de ministrações, serão 3 ministrações. Eu estou responsável pela de hoje, vou falar sobre paternidade, né? Nós teremos uma pregadora para próximo domingo, que vai ser uma bênção, vai ministrar o nosso coração, vai falar sobre a identidade de um filho, a identidade de um cristão, e nós temos uma outra pregadora no outro domingo, dia 23, que vai ministrar sobre cura da alma, cura do nosso coração. Então é um tempo de nós permitirmos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. A palavra de Deus, cadê a tua Bíblia? A palavra de Deus é que nos cura, é a palavra de Deus que nos liberta, é a palavra de Deus que nos santifica, é da palavra de Deus que um filho de Deus precisa. Então, nesse tempo, você vai ser muito ministrado pela palavra de Deus, né? Espero que nesse mês você cresça em direção a Deus, em nome de Jesus. No primeiro momento, a gente olha para esse texto, e Jesus conta essa história de 2 irmãos, né? Um pai, né? Esse pai com esses 2 filhos. E interessante que o filho mais novo, ele vai pedir a herança adiantada do pai, né? Ele tem um desrespeito com o pai. E o pai, ele reparte a herança com os 2 filhos. Ele não dá só a herança para o filho mais novo, ele também adianta a herança do filho mais velho. A Bíblia disse que assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Então, uma característica desse pai, ele é um pai que ama e ele é um pai justo. Ambos os filhos receberam parte da herança. Um dos filhos, a gente já olha a história, ele gasta o dinheiro, tudo que tem, ele acaba com tudo, ele torra tudo com prostituta, vive uma vida imoral, vive uma vida distante da casa do pai. E quando nós estamos distante da casa do pai, quando nós estamos distante da presença de Deus, nós começamos a perder a imagem e a semelhança de Deus na nossa vida. Nós começamos a afundar, nossa vida vai afundando aos poucos, vai sendo degradada, destruída aos poucos. Nós perdemos a imagem de Deus na nossa vida, nós não podemos perder isso. Então é um filho que, estando fora de casa, perdeu a bênção de Deus, a bênção do pai. O pai significa Deus, simboliza Deus, perdeu isso. E foi afundando, foi se afastando, foi perdendo o brilho nos olhos, foi perdendo a certeza do coração, o propósito da sua vida, a direção da sua vida, foi perdendo a bênção da provisão, da prosperidade na vida dele, escorregou, dissolveu na mão dele todo o dinheiro que o pai deu para ele, ele torrou tudo, perdeu tudo, não sobrou nada. Toda a bênção que ele recebeu do pai, ele desperdiçou tudo. A Bíblia usa essa palavra, ele desperdiçou, porque ele viveu irresponsavelmente. Uma vida irresponsável é uma vida distante de Deus. Mas a gente também tem o outro filho, que ele permanece na casa do pai, mas o coração não está na casa do pai. Ele é um filho, mas ele vive como um escravo dentro da casa do pai. Ele é um filho, mas ele é legalista. Ele recebeu a sua parte na herança, mas ele não desfruta da graça de Deus. Ele acha que tudo que ele tem é pelo esforço dele, é porque ele se dedica, ele ora, ele lê a Bíblia, ele trabalha, ele é uma pessoa capacitada, inteligente, então ele está de sol a sol trabalhando, é a força do meu braço. Eu estou na igreja, mas Deus tem me ajudado, porque Deus ajuda quem cedo madruga, né? Não que você não tenha que trabalhar, não que você não tenha que ter uma vida responsável, mas o coração, quero que você perceba o coração desse filho dentro da casa do pai. Ele é filho, mas ele está com o coração de um escravo. Pai, eu estou aqui, o Senhor nunca me deu nada.
ele não sabe desfrutar da graça de Deus, ele não sabe desfrutar do almoço, da janta, da família, de olhar para um filho, desfrutar da presença de Deus. Ele está só cumprindo obrigações, está dia a dia cumprindo obrigações. Ele é um cumpridor de obrigações e ele é responsável nisso. Ele não falta no trabalho, ele não dá desculpa no que ele vai fazer, ele é extremamente responsável, mas ele faz tudo pela obrigação. Falta o brilho do primeiro amor no coração dele, ele não pode deixar perder isso. Eu estou lendo um livro, e eu estou lendo alguns testemunhos que tem nesse livro, não vou lembrar o nome dessa mulher, mas uma mulher que viveu no século 18, 17, época de escravidão ainda, nas Américas e nos Estados Unidos. Essa mulher viveu nos Estados Unidos. E essa mulher, é uma história bonita a história dela. Ela era escrava e ela conseguiu se libertar da escravidão. Ela fugiu, ela criou uma rota de fuga. Olha que interessante. E essa mulher cristã, era uma escrava e ela se converteu. E ela cristã, ela era escrava fisicamente, mas ela tinha a mente e o coração de filha, liberta, porque quem anda com Deus, ele é liberto. Ele não é preso nesse mundo. Então, olha só, ela estava presa pela escravidão, mas ela estava liberta espiritualmente por causa do Evangelho. O Evangelho liberta, a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que essa mulher começou a fazer? Ela começou a ir até esses locais onde viviam os seus irmãos escravos, e ela foi libertando vários. Ela criou uma rota de fuga. Então ela ia lá e libertava um, e libertava dois. Ela libertou mais de 1000 escravos da escravidão, nessa rota de fuga, e ia instalando em lugares, em comunidades que foram se formando. E aí perguntou para ela assim, quantas pessoas, depois da libertação, liberou a escravatura nos Estados Unidos, e ela se tornou uma pessoa muito relevante. Queria lembrar o nome dela agora, não estou lembrando de cabeça aqui. Essa daí. Fala de novo, Fran. Essa daí, ó. Eu não sei nem falar o nome dela, um nome diferente. Nossa prof ali falou. E essa mulher disse o seguinte, uma frase que é icônica dela, uma frase muito importante. Ela disse assim, eu libertei mais de 1000 pessoas, mas eu poderia ter libertado mais outras 1000, se elas não tivessem a mente de um escravo. Entenderam? Ela poderia ter libertado mais 1000 pessoas se aqueles que estavam presos pela escravidão tivesse uma mente transformada, aceitasse o caminho de libertação da vida deles, da vida delas. Quantas pessoas que entram pela porta da igreja, a mentalidade de escravo, ouvem a palavra de Deus, que podem libertar a vida delas. A casa do Pai é um lugar de libertação, mas elas não decidem tirar da mente delas esse pensamento mundano. Hoje a gente tem, por exemplo, no Brasil, antes a gente tinha só o católico nominal. Era aquele na pesquisa que você assim, eu sou católico e sou nominal. O que é o nominal? Ele se diz católico, mas ele não participa da igreja, da comunidade, ele não vive uma fé prática, verdadeira e genuína. Hoje a gente tem o evangélico nominal. Ele se diz evangélico, ele se diz metodista, se diz assembleano, se diz batista, mas ele não tem uma vida de um cristão. Nem participa de uma comunidade e às vezes não tem uma vida de um cristão. Ou até participa aleatoriamente da comunidade, de uma igreja que ele faz parte, mas ele não tem o caráter de um cristão. Ele não tem o coração de um filho. Ele ainda vive de uma forma presa nesse mundo. Então essa é a realidade, 2 pessoas, 2 filhos diferentes, criados pelo mesmo pai, educados pelo mesmo pai, mas que Deus apresenta esses filhos, e esses filhos, meus queridos, em algum momento talvez, Ele está falando da nossa vida. Recentemente eu preguei sobre esse texto,
E eu falei muito do filho pródigo. E usando a questão do filho pródigo, eu disse que esse filho, ele saiu de casa porque ele era um filho rebelde. O pai era bom, mas ele era um filho rebelde. Ele decidiu se afastar da casa do pai. E quando eu digo a casa do pai, eu estou falando desse ambiente, que a igreja também é, mas que a fé cristã é, esse lugar de paternidade. Fala comigo, paternidade. Porque uma das coisas que nós recebemos de Deus é que Deus é o nosso Pai. A igreja é uma casa de paternidade. Mas esse filho que estava perdido dentro de casa, estava dentro de casa, continuou na rotina da família, mas ele também não vivia debaixo dessa paternidade. Ele não desfrutava dessa paternidade. Ele vivia, como eu disse para você, como um escravo. Ou seja, ele está num ambiente de paternidade, mas ele não desfruta da paternidade de Deus. Agora, qual que é a função da paternidade? E isso serve para nós pensarmos a paternidade de Deus, é isso que Deus é isso que Deus faz, como Pai. E a gente pode refletir na vida de um homem também, que tem o privilégio de ser um pai. Então esse é o teu espelho, é onde você tem que almejar chegar, você que é o pai. Cadê os pais aqui? É o teu espelho, é onde você tem que almejar chegar. Então uma primeira coisa que o pai gera no coração do filho, primeira coisa que Deus gera no coração dos seus filhos, identidade. Fala comigo, identidade. Identidade, meu querido, não é só o seu número de RG aí, não é só aquela foto bonita que você tem no RG, não é verdade? Às vezes você nem se reconhece, né, Cláudio? Está ali, olha, a minha foto do RG, eu tenho até que tirar um outro RG, está lá, eu tinha 12 anos de idade, não tinha nenhum fio no bigode ainda, está lá. Aquilo lá é um registro seu numa nação, mas a sua identidade é algo mais profundo. A sua identidade significa quem você é. Aí não confunda a identidade com aquilo que você faz. Porque identidade é muito mais do que aquilo que você faz. Ah, quem é você? Ah, eu sou professor. Ah, eu sou médico. Ah, eu sou engenheiro. Ah, eu sou um advogado. Isso é o que você faz. Mas quem você é? Quem aqui é um filho de Deus? Dá um glória a Deus aí. Isso é quem você é. Identidade. Eu sou um homem, um filho de Deus, nasci para honrar a Deus, eu nasci com um propósito nessa terra, eu nasci para glorificar a Deus com a minha vida, para exaltar a Deus com a minha vida, eu nasci para constituir uma família, eu nasci para glorificar o Senhor com as minhas mãos, com aquilo que eu faço. A identidade, quem você é, um filho de Deus. Esse filho que saiu de casa, ele não tinha identidade formada no coração dele. A identidade do pai não estava formada no coração dele. Ele saiu e ele está em busca de uma identidade. Ele está em busca de um lugar para ele chamar dele, para ele dizer que ele pertence. Ele busca no meio das prostitutas, ele busca na vida imoral, e ele perde tudo, ele vai lá no trabalho que ele está buscando identidade, alguma coisa, até que ele cai em si, e ele pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Está em busca de uma identidade, mas quando ele cai em si, ele não encontrou ainda a sua identidade. Quando ele caiu em si, olha a decisão dele, olha o que ele pensa. Ele diz assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, e ele volta por conta da necessidade, porque ele está passando fome, e ele então está decidido a voltar para a casa do pai, e ele negociar com o pai. Ele está voltando para casa com um discurso, mas o pai está esperando ele com um abraço. O pai não quer ouvir o discurso dele, o pai quer dar um abraço nele. Ele não sabe quem ele é, ele não tem a identidade de um filho ainda.
E ele planeja, eu vou falar para o meu pai, pai, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas me receba como um empregado, porque o pai tratava os empregados com respeito, tinham o que comer na casa do pai, mesmo não sendo filhos. Olha só que interessante, ele decide voltar para a casa do pai por causa disso. Ele ainda não conhece a sua identidade, mas quando ele volta, o pai mostra para ele a identidade. Você é um filho, traga lá uma roupa limpa para ele, né? Está ali, ó, o símbolo, né? O pai colocando uma roupa nova, uma roupa limpa, tirando essa roupa suja, que ele estava no mundo, tirando essas marcas que o mundo vai deixando na gente. Às vezes o mundo vai nos ferindo, queridos. Infelizmente, às vezes na nossa própria família, a família vai nos ferindo, vai nos destruindo, vai nos prejudicando, às vezes com as amizades que a gente constitui, às vezes com os caminhos que a gente decide trilhar, às vezes com os acidentes que acontecem conosco. Mas não significa que coisas ruins aconteceram com a gente, que a dor precisa definir o seu destino, definir quem você é, definir a sua identidade. Seja a dor, seja o trauma, seja a amargura, seja o que for, ela não precisa definir quem você é. Quem define quem você é Deus. Agora você só vai ter consciência de quem você é e ouvir quem você é de fato, se você se encontrar com Deus. Então você precisa de um encontro com Deus. O filho volta para casa e o pai coloca uma vestimenta limpa, coloca um anel no dedo dele, arruma ele, prepara um jantar, não falta nada na casa do pai. Olha que interessante. Então, na paternidade de Deus, nós encontramos identidade. Fala comigo, identidade. Você sabe qual é a sua identidade? Quem é um filho de Deus aqui, dá um glória a Deus. Segundo, na casa do pai, nós encontramos também a proteção. É função paterna a proteção. É função de Deus. Deus é o nosso protetor. Salmo 91, por exemplo, que você conhece, é muito conhecido o Salmo 91. E o Salmo 91, ele traz essa mensagem de proteção. Chega a dizer que Deus nos protege, nos coloca debaixo das suas asas. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao outro lado, e você não vai ser atingido. Com Deus você tem proteção, e a proteção de Deus está sobre a nossa vida. O Pai nos protege. Também, cadê os homens aqui? Você é um pai. A sua função não é machucar a sua família, é proteger a sua família. É função do pai, trazer proteção para a família. Aonde o inimigo mais usa a vida dos homens? Às vezes na família. Na violência, trazendo coisas ruins para a família, tirando a proteção da família. Às vezes o homem está lá embriagado, não consegue proteger a família. Às vezes o homem está lá violento, tomado por um espírito maligno, não consegue proteger a família. Pelo contrário, a família está sujeita à violência. Agora, também está no homem, também está no pai, a resposta, mas tem que vir de Deus, em se tornar um homem protetor da sua casa. Um homem que não tem medo de barata. Um homem que não sobe no sofá quando o rato aparece. Um homem que não tem medo do escuro. Não tem medo do bicho-papão que falaram que tem atrás da casa. Mas que protege a sua casa. Que não tem medo do diabo, mas dobra o seu joelho e ora e repreende o espírito das trevas. Deus é o nosso protetor. Quando o filho estava longe de casa, ou quando o filho está dentro da casa e o coração distante, ele não consegue perceber, ele está distante da proteção de Deus. Ele está fora das asas de Deus. Para você receber a proteção, você tem que estar debaixo do guarda-chuva de Deus. E o guarda-chuva de Deus não é só a obediência, mas é um coração rendido.
Porque o filho perdido dentro de casa, ele era obediente ao pai, mesmo o coração dele não querendo, mas ele obedecia. Ele fazia o que tinha que fazer. Não é só fazer o que tem que fazer, querido, mas é você se submeter a Deus de coração. Interessante que a nossa fé, ela não é forçada. A fé cristã, a nossa fé, ela não é forçada. Quando a gente faz um apelo para alguém entregar a vida para Jesus, não é com uma arma na cabeça da pessoa dizendo assim, ou você entrega a vida para Jesus e nós vamos encher essa igreja aqui de gente servindo a Jesus, ou nós vamos dar um tiro na sua cabeça. Não é assim que alguém se converte. Não é desse jeito que alguém entrega a vida para Jesus. Pode até ter alguém, às vezes recém-convertido, que às vezes não entende o evangelho e quer forçar alguém, até bater na pessoa para se converter. Eu já vi situações como essa. Mas é na ingenuidade do coração da pessoa, porque a fé cristã, ela tem que vir aqui, ó. A nossa fé é do coração. A gente crê no coração, Romanos 10 vai dizer, tem que crer no coração e confessar com a boca. Então diga comigo, a casa do Pai é um lugar de proteção. Olha só, está friozinho lá fora, mas esse ambiente, as paredes, telhado, está nos protegendo do sereno, não está nos prendendo, ninguém está preso aqui, mas esse lugar está nos protegendo. A casa do Pai não é uma prisão, a casa do Pai é um jardim, é uma família, é uma casa, é um lugar que tem ambiente cheiroso para você estar presente. O bom perfume de Cristo está na casa do Pai. Outro aspecto da paternidade de Deus, além da proteção, é a provisão. Fala comigo, provisão. Eu vou colocar um parênteses aí, você pode também colocar aí a prosperidade. Provisão, querido. Como filho de Deus, nada nos faltará. Davi já vai lembrar a gente no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, é a palavra. Senhor, nada nos faltará. Deus é o Deus de provisão. Deus é aquele que traz provisão. Olha só o filho longe da casa do pai. No momento que ele não tem nada o que comer, não tinha um dinheirinho para comprar nada. Ele deseja comer a comida que estão dando para os porcos, e as pessoas negam a comida até dos porcos para ele. Mas o que ele lembra? Ele lembra que na casa do pai, até mesmo o empregado come com fartura, não lhe falta comida, não lhe falta o pão de cada dia. Jesus vai lembrar os discípulos na oração do Pai Nosso, além de ser um Pai nosso, é um pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Ou seja, na casa do Pai não falta pão. Belém, a cidade de Belém, onde nasceu Jesus, Belém significa a casa do pão. Olha que interessante. O pão vivo que desceu do céu nasceu em Belém, na casa do pão, porque não falta pão na casa do Pai. Não falta pão, querido, não falta provisão. Você pode sim, você vai passar por desertos, você vai passar por momentos difíceis, nós enfrentamos esses momentos da nossa vida, mas é Deus quem abre as portas para nós. É Deus quem abre a porta, Deus abençoa a nossa vida. Então você está no momento de dificuldade, pode continuar glorificando a Deus, porque as portas dos céus, elas vão se abrir sobre a nossa vida. Você precisa permanecer fiel a Deus, não lhe faltará nada, na casa do Pai não te falta nada. Olha que interessante, o filho mais velho também na casa do pai reclama da comida. Ele reclama: pai, esse teu filho aí, viveu longe do Senhor, desonrou o Senhor, ele chega, o Senhor faz um churrasco para comemorar a vinda dele. Eu estou aqui trabalhando, e ele fala assim, o texto bíblico diz assim, trabalhando como um escravo. Trabalhando como um escravo.
e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Qual que é a resposta do pai para esse filho? O que o pai respondeu para esse filho? Qual foi a resposta, querido? Pode responder aí. Filho, tudo que o pai tem é seu. Ou seja, esse filho também dentro de casa, ele não estava experimentando da provisão, porque ele não sabia desfrutar do que Deus dava para ele, do que estava diante dele. Ele não sabia desfrutar. Ele não sabia desfrutar do que estava diante dele. Queridos, você como um cristão, olha, conforme vai passando as décadas, né? Quem aqui já tem mais de 4 décadas pela frente aí? Quem já passou as 4 décadas aí? Passou. Quantas crises você já não viu? Quantas crises você já não passou? Alguns passaram já como cristãos, já convertidos. Quantas crises, quantas dificuldades, quantas vezes, como cristão, nós já enfrentamos na década passada, crises econômicas, dificuldades econômicas. Agora, na casa do pão, nunca faltou o pão, o necessário. Estou falando do necessário, a provisão de Deus. E da mesma forma, é o mesmo Deus que diante da sua fidelidade, do seu amor a Ele, chega um momento que Ele abre uma porta promissora para você e te abençoa. Quando Ele abre uma porta promissora para você, eu vou ensinar algo para você, querido. Quando a realidade da sua vida muda, eu estou falando da questão principalmente financeira, quando a realidade financeira sua muda, porque tem aquele momento que você está naquele aperto, estou falando para você servindo a Jesus, você está naquele aperto, você pensa, meu Deus, essa situação difícil nunca vai passar. Daqui a pouco, o céu clareia, tudo começa a caminhar, as coisas começam a dar certo, né? Você já não tem falta de nada, aí a sua tentação é pensar o seguinte, como eu sou sabido, olha só como que eu sou uma pessoa sabida, olha como as coisas estão dando certo, está vendo só, ó Deus, coraçãozinho para o Senhor, obrigado. Nossa tendência é achar que foi a força do nosso braço, é porque eu sou um bom empreendedor, é porque eu sou uma pessoa esforçada, que você seja mesmo, na igreja a gente ensina sobre isso, mas você não pode esquecer, olha só, você não deve viver no passado, nunca deve viver lá no passado, a Bíblia fala para a gente não ficar vivendo lá no passado, às vezes vivendo assim, com medo, porque você passou necessidade, você tem medo de passar de novo, porque você passou por uma doença, você tem medo de passar pela doença de novo, então a Bíblia fala, não viva no passado, a Bíblia nos orienta assim, para a gente não viver no passado, Deus está fazendo coisas novas, vocês ainda não percebem? Isaías 43, mas Ageu, texto de Ageu vai nos lembrar, que nós precisamos considerar o passado, não viver no passado, mas considerar, não esquece de onde Deus te tirou, não esquece quem era você antes de Jesus, não esqueça aquele momento difícil que você passou, considere, para que o seu coração permaneça grato diante de Deus, seja diante de um prato de comida, seja diante de uma posição no seu trabalho, seja o que for, seja diante dos filhos que Deus deu a você. Então seja grato ao Senhor, seja grato ao Senhor, considere o seu passado. Aí dentro disso, queridos, aqui é a nossa cidade, nossa tendência é às vezes fazer o seguinte, a gente fica amaldiçoando os lugares que a gente vive, essa casa não sei o quê, essa cidade não sei aonde, que não sei o quê, nessa cidade tudo ruim. Ou você muda de cidade, ou você passa a abençoar o lugar que você mora. A Bíblia fala para nós
abençoarmos a nossa cidade, porque se a nossa cidade prosperar, nós prosperaremos. Jeremias capítulo 29. Deus está falando isso para o povo quando ele estava na Babilônia, dizendo, ore pela prosperidade da sua cidade, porque a sua cidade prosperando, você vai prosperar. Aí você fica às vezes amaldiçoando o seu trabalho, amaldiçoando onde você trabalha, a empresa que você trabalha, ou a sua própria empresa, fica amaldiçoando, dizendo, isso aqui não sei o que, isso aqui não vai para frente, isso aqui nunca deu certo, Deus nunca me ajuda. Ou seja, é um filho, é um cristão, está dentro de casa, mas está com o coração de escravo. Nós temos que mudar a mentalidade. E mudar a mentalidade é começar a abençoar. Querido, se for para transformar pedra em pão, Deus vai transformar pedra em pão. Se for para fazer brotar, como o maná, que brotava na terra, que vinha ali, caía do céu, caía sobre aquelas areias do deserto, e o povo juntava aquele pão para comer, o pão que desceu do céu, e eles dependiam daquilo para comer, para viver, sobreviver, da água que saía da rocha. Abençoa, então chega na tua casa, abençoa a tua casa, chega lá amanhã no seu trabalho, abençoa o seu trabalho, o escritório, onde você trabalha, abençoa o teu patrão, se ele é legal, se ele é chato, abençoa ele, abençoa a sua cidade, diz, a minha cidade é uma bênção, a minha cidade é um lugar de bênção, Senhor, traz amor no meu coração pela minha cidade, olha a tua cidade com o olhar de Jesus. E se você porventura mudar da cidade, aonde você for, ame o lugar que você esteja, porque na bênção da tua cidade, você vai também ser abençoado. Então a paternidade é um lugar onde nós temos provisão, e em nome de Jesus, seja na crise, ou seja num momento de bonança na nação, você vai ter provisão na sua casa, porque o que é seu, o diabo não vai poder tomar, e não vai poder tirar, e é Deus quem abre a porta, e é Deus quem fecha a porta, é Deus quem abre uma porta promissora, e é Deus quem fecha a porta que Ele não quer que você entre. Glória a Deus. Outra parte da paternidade, então, a proteção, a identidade, a proteção, a provisão, a direção. Na casa do pai, nós temos direção. Olha só, o filho que saiu de casa, cheio do dinheiro, e às vezes a pessoa pensa assim, mas se eu tivesse dinheiro, a minha vida seria diferente. Quem já pensou assim? E graças a Deus ninguém, o pessoal não pensa essas coisas mais, né? Só antigamente pensava isso. Mas se eu tivesse... Olha, se eu tivesse 10 milhões de reais, ou 1 milhão de reais, ou 500 mil reais, ou o que seja, minha vida seria diferente. Quem já pensou aqui, pensou assim, se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, eu resolvia meus problemas, seria mais feliz. E aí tem aquela máxima que dinheiro não traz felicidade, mas dinheiro traz o pão na nossa mesa. Estou dizendo que você não tem que ter o dinheiro, você não tem que amar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, o filho sai de casa com dinheiro no bolso, cheio de dinheiro, mas ele não tem o quê? Ele não tem propósito, ele não tem direção, ele não sabe o que fazer, ele não sabe para onde ele está indo. Então, para quem não sabe aonde está indo, qualquer lugar é lugar. Você que não tem uma palavra de Deus, uma direção de Deus, qualquer lugar para você é lugar. Então você pode ter 1.000 reais ou pode ter 1 milhão de reais, você vai desperdiçar isso no mundo, não em Deus. Você não vai usar, não vai multiplicar em Deus, você vai desperdiçar. Então, antes de ter qualquer provisão na nossa vida, nós precisamos alinhar o propósito da nossa vida, a direção da nossa vida, para onde nós estamos indo, e é na casa do Pai que nós temos direção. Esse filho saiu de casa, não sabia para onde ir, ficou rodando, igual aquele cachorrinho correndo atrás do rabo. Quantas pessoas que estão vivendo desse jeito,
perdidas, totalmente desalinhadas. Elas não sabem o propósito da vida delas. Elas estão desorientadas. O filho dentro de casa estava perdido. Não sabia quem que ele era ali, o que ele estava fazendo ali. Vivia dia após dia, sol após sol, o tempo passando, mas ele não sabia. Ele não tinha direção para a vida dele. Mas quando nós paramos para ouvir o Pai, nós recebemos direção. Fala comigo assim: a casa do Pai é um lugar de direção. Que bom quando nós paramos para ouvir Deus, que nós passamos a ter direção. Hoje, por exemplo, essa palavra, ela é uma palavra de direção para você. Por exemplo, para os pais, né, já que é dia dos pais, para os pais é uma palavra de direção. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder tua família? Vale a pena? Não vale. O que adianta você ser um pai que está ali de repente sustentando a sua casa e trazendo dinheiro para a sua casa, trazendo pão para a tua casa, mas você é ausente totalmente dos seus filhos, seus filhos nem te conhecem, não tem intimidade com você. Você tem que encontrar um equilíbrio aí. O que adianta, às vezes, você é aplaudido lá fora, seja no seu trabalho ou pelos seus amigos, mas em casa você não tem aplauso de ninguém. Seu caráter não é o caráter do coração de Deus. Então você precisa alinhar o teu coração dentro da sua casa, principalmente. Então, um ensinamento muito importante para os pais: valorize a sua família. Segundo, seja aquilo que você quer que os seus filhos se tornem. Você quer que seu filho seja um cristão? Então seja um cristão, um exemplo para ele. Você quer que seus filhos leiam a Bíblia? Então deixe eles verem você lendo a Bíblia e leia a Bíblia com eles. Você quer que ele ore? Então ensina ele a orar. Deixa ele ver você orar, ora junto com ele. Isso vai exigir de você o quê? Tempo. Você vai ter que investir tempo na sua família. A sua família precisa de você. Você quer que o seu filho seja alguém que ama a obra do Senhor? Então sirva a Deus e traz os seus filhos para servir junto. Eu fiz algumas perguntas na internet esse fim de semana. A pergunta: você teve um bom pai? Aleatória, né? A maioria das pessoas disseram que sim, que tiveram um bom pai. Uma outra pergunta que eu fiz: o seu pai, ele levava você na igreja? Aí já caiu bastante o índice. Ficou bem dividido. Uma boa parte diz que sim, uma boa parte diz que não. Ou seja, o pai tem que dar direção. Eu tenho falado bastante para os homens isso: olha, traga os seus filhos na igreja. Chame a sua família para estar na igreja. Leve a sua família para a igreja. Leva para o altar quando você vai lá orar, mas leva para a igreja, incentiva. Né? As mulheres também. Aqui nós temos irmãs que são pais e mães, que olha, recebem graça maior de Deus, são pais e mães. Não são muitas, mas tem, nós temos a nossa comunidade, com muito esforço, sustentando seus filhos, cuidando dos seus filhos, sendo o pai e a mãe, porque tem um pai que está ausente. Mas nós precisamos incentivar os nossos filhos, dar direção para eles. Filho, você vai na igreja. Principalmente quando ele é pequeno, ele não vai escolher se ele vai na igreja, você vai levar ele na igreja. Ensina ele a amar a igreja, ensina ele a servir a igreja. Ensina ele a servir um propósito. Vou abrir um parênteses. Está lá aqueles adolescentes lá, irmãos, olha para a carinha deles lá. Dá uma olhadinha lá atrás. Você acha que eles estão se importando se vocês gostam de comer rabinho de porco ou não? Porque a questão não é o rabinho de porco. A questão é o propósito. Eles querem ir para um acampamento. E é uma fase da vida deles. É uma fase onde eles vão poder ir para esses acampamentos e vão ser marcados pela presença de Deus nesses acampamentos. Então, quando você sair daqui, você vai lá, nem que seja fiado, irmão. Compra lá um rabinho de porco. Não, se você não gosta, dá para alguém. Mas você não está comprando um rabinho de porco.
você está abençoando o propósito. É direção. Na igreja a gente vai dando direção para as crianças, direção para os adolescentes, direção para os jovens, direção para as famílias. Uma família, um homem, uma mulher procura, olha, o que eu faço nisso aqui? Perdoa. Faz isso, olha, cuida da sua família, gasta mais tempo aqui com o teu esposo, ajuda ele nisso aqui, ajuda a sua esposa nisso aqui. Olha, faz isso, tenha mais paciência nessa área, vai dando direção. A igreja é um lugar de direção, porque é uma casa de paternidade. Então, na casa de Deus, o povo de Deus, ele sempre vai receber a identidade do céu. Fala comigo, a minha identidade está no céu. Ele vai receber a proteção de Deus, ele vai ter um lugar de provisão, e ele vai ter um lugar de direção, não vai faltar. Deus não vai te deixar confuso em coisa alguma, a confusão não é de Deus, mas Deus sempre vai te dar uma palavra reta, uma palavra certa, um destino para você, um propósito para você. Quem cresce na presença de Deus, sempre encontra propósito, sempre encontra destino. Deus faz um chamado para eles. Olha só, vou terminar para a gente orar. Deus acolhe os 2 filhos, um que estava fora e um que estava dentro. Mas Deus acolhe os 2 filhos e dá um destino para eles, dá um propósito para eles. Os cristãos dessa cidade precisam de um propósito. O que você precisa não é viver preso na dor que você sentiu ou no trauma que você viveu. O que você precisa é transformar isso num propósito. E Deus pode dar para você um propósito, para você não ter uma vida vazia. Aquele jovem saiu para viver uma vida vazia. O que adianta? Ter tantas mulheres e dormir sozinho. O que adianta ter uma vida onde todo mundo gosta de você, está lá numa balada, onde foi que esse jovem foi, e de repente volta e não tem ninguém para te abraçar onde você mora. Não tem ninguém para dizer de verdade, eu te amo, não importando quem você seja, não importando o que você tem, mas dizendo para você, eu te amo, eu estou com você até o fim. E Jesus é o amor maior de Deus, que atraiu a gente aos pés da cruz, e ali Deus deu para nós um propósito, um destino. Samuel, coloca aquela canção para nós, fazendo um favor. Vou pedir para os irmãos agora fechar os seus olhos, fica de pé um minuto, nós vamos ter um momento de oração. Eu quero que você fale com o Pai. Talvez hoje você tenha que cair em si, mas talvez hoje você é o filho em casa que tem que descobrir a graça de Deus. Escuta essa canção e na sequência a gente vai orar. Feche os seus olhos, preste atenção nessa letra. Pode aumentar o som, irmão.
Quero chamar os intercessores aqui na frente, um minuto. Vem aqui os intercessores, as mulheres para cá, os homens para cá. Pode deixar essa canção tocando. Talvez hoje você precisa de um abraço. E a casa do Pai é um lugar onde você encontra esse abraço. O filho voltou para casa com um discurso para o pai, mas Deus tinha um abraço para dar para ele. Então, se você está aqui hoje e quer chegar até uma dessas irmãs, um desses irmãos, as mulheres com as mulheres, os homens com os homens, vem até o altar receber o abraço do Pai na sua vida, o abraço de Deus na sua vida. Se você deseja receber uma oração, hoje é um dia aonde a paternidade de Deus vai fluir sobre o seu coração, em nome de Jesus, aonde a graça de Deus se manifestará no seu coração. Às vezes você não está precisando de nenhuma oração, mas esse abraço aqui agora é um abraço de cura na sua vida, é um abraço de bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, vem com a tua presença, Espírito Santo, em nome de Jesus. Teu abraço, Pai, um abraço restaurador, um abraço que dá destino, dá propósito. Senhor Deus, em nome de Jesus, um abraço, Senhor Deus, que traz, Senhor Deus, provisão. Filhos que precisam de provisão, Deus. Filhos que precisam de proteção. Filhos que precisam, Senhor Deus, de direção. Que eles recebam nesse altar aqui do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vem Espírito de Deus, vem Senhor com tua presença, vem Senhor com tua santa presença neste lugar, vem Senhor Deus trazendo cura, vem Senhor trazendo cura, vem Espírito de Deus alinhando corações, vem Espírito Santo de Deus alinhando o coração de pais, coração de filhos, vai alinhando, Senhor Deus, o coração dos teus filhos nesse lugar. Tira todo medo, Senhor, tira toda amargura, tira toda tristeza, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor as mães que estão aqui, colocamos diante do Senhor as jovens nesse lugar. Nós abençoamos, Pai, essas vidas, declaramos sobre a vida delas, Pai amado, um alinhamento no coração, Senhor. Declaramos a identidade de filha, uma identidade, Senhor Deus, vinda do coração do Senhor, sobre a vida das suas filhas nesse momento. Senhor Deus, sobre os homens que estão nesse lugar, Senhor, o coração deles se alinhando com o Teu, Senhor. O coração deles, Pai amado, se alinhando com o Teu coração, em nome de Jesus, Espírito Santo, alinha o coração deles de filhos, alinha, Senhor Deus, o coração deles de filhos do Senhor nesse lugar, tira todo medo dos seus corações, Senhor Deus, toda dor, Pai amado, que tem direcionado a vida deles, todo ódio, raiva que tem direcionado a vida deles, em nome de Jesus nós declaramos a Tua presença agora, Senhor Deus, sobre eles, Pai amado, trazendo luz nos seus caminhos, a Tua palavra, Senhor Deus, iluminando o seu caminho. Em nome de Jesus nós declaramos, Pai, declaramos sobre essa igreja a Tua bênção, declaramos a vida do Senhor sobre essa igreja, Espírito Santo de Deus, sobre cada família que está aqui hoje,
Que o Senhor, Pai, derrame da sua graça sobre cada família que está aqui hoje, Pai. Que o Senhor libere, Senhor Deus, a sua presença sobre cada família que está aqui hoje, Pai. Que o Senhor, Pai amado, venha alinhar, Senhor Deus, e purificar os corações. Senhor Deus, alianças que estão, Senhor Deus, por um fio. Que o Senhor, Pai, venha restaurar casamentos, Pai amado, coração de pais e mães que estão entristecidos com seus filhos. Nós queremos nesse momento declarar cura sobre esses corações, Senhor, em nome de Jesus. Pessoas, Pai amado, que precisam se posicionar no seu chamado, no seu propósito, nós queremos entregar aqui no seu altar, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor a tua bênção, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, libera, Senhor. Libera, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. És o meu tudo, Deus. Glória a Deus, queridos. Nós vamos receber a bênção para nós irmos para a nossa casa. E você vai debaixo de uma palavra de bênção sobre a sua família. Você está na casa do Pai, o nosso Pai Celestial. E Ele te deu uma identidade, te deu proteção, te deu provisão, te deu propósito. Em nome de Jesus. Senhor, que o teu amor, que excede todo entendimento humano, Senhor, que a graça do Senhor, a consolação do teu Espírito Santo, esteja hoje e sempre sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço aí nos irmãos que estão perto de você, deseja paz sobre a vida deles. Deus abençoe você, queridos, em nome de Jesus.